vamos começar o primeiro painel, Atualidades do Direito Penal e do Processo Penal na Proteção das Vítimas e da Sociedade. Vou passar a palavra, então, para o Dr. Rosério Santos Cunha, promotor de Justiça do Ministério Público de São Paulo, mestre em Direitos Humanos pela PUC de Campinas, professor de Penal e Processo Penal, coordenador do RSC Online Cursos. Bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer o convite. Começo agradecendo na pessoa da nossa presidente, doutora Andréa, saudar o colega Douglas Fischer, que é quem todos nós queremos ouvir, por isso que eu vou respeitar rigorosamente o tempo. Agradecer também a pessoa do Procurador-Geral, doutor Francisco, em seu nome, cumprimentar todos os colegas que aqui estão e demais autoridades. Eu quero bater um papo e que seja realmente no estilo bate-papo, informal. Quero bater um papo a respeito da persecução penal, mas uma persecução penal vitimocêntrica. E vamos limitar mais ainda, uma persecução penal vitimocêntrica partindo do pressuposto de que a vítima é criança e adolescente. Vocês vão entender que o acesso digno ao sistema de justiça tem sido debatido. E cada vez mais, ainda bem, o Ministério Público e o seu slogan, a vítima é do Ministério Público. O Léo, presidente da associação, está com um trabalho maravilhoso para que a vítima seja do Ministério Público. Mas nós vamos perceber que existe um desafio quando essa vítima é criança e adolescente. Porque se a vítima, geralmente, é coisificada e objetificada, não raras vezes encarada como objeto ou meio de prova apenas, quando criança e adolescente, é mais objetificada ainda. É só nós pararmos para pensar. Chamo a reflexão e depois eu começo a exposição. Qual de nós, na seara criminal, qual de nós, no nosso dia a dia, como membros do Ministério Público, na Polícia Militar, em vários setores, qual de nós, antes de tomarmos uma decisão, ouvimos a criança e o adolescente? Antes da tomada da decisão, para nos influenciar na tomada da decisão. Bom, quando eu penso numa persecução penal, deixa eu ver aqui que não passou, deixa eu ver se dá agora. Tá indo? Passou? Fui eu que passei ou foi você que passou? Fui eu? E é sempre você ou sou eu? Eu vou tentar, se eu não conseguir, você é meu soldado de reserva. Aqui no Espírito Santo eu já me senti muito bem acolhido. Ontem eu tive como motorista o Procurador-Geral. Vocês, Hermes, vocês vão chegar nesse ponto em que o Procurador-Geral é o seu motorista e quem abriu a porta para mim foi o Douglas Fischer. Então é algo que eu estou me acostumando ainda, né? Estou me acostumando. Brincadeiras à parte, eu vou tentar mudar aqui. Se eu não conseguir, eu peço para você me ajudar. Vamos lá. Gente, vamos então trabalhar a persecução penal vitimocêntrica, partindo do pressuposto que a vítima é criança e adolescente. Estou falando de vítimas, crianças e adolescentes, vítimas de crimes. Ao trabalharmos essa temática, claro que nós temos que partir da Constituição Federal, da nossa Bíblia Política, do artigo 227, notadamente, parágrafo 4º, que diz que a lei punirá severamente os abusos, a violência, e a exploração sexual da criança e adolescente. Mas não podemos ficar somente nas quatro paredes da Constituição. Nós temos que lembrar dos tratados internacionais, e são vários os tratados internacionais que nos informam e conformam nessa atuação como membros do Ministério Público. Eu falo membros do Ministério Público, eu estou na casa do Ministério Público, mas isso serve com as devidas adaptações e mesmo color, por exemplo, a Polícia Militar. Eu quero que vocês lembrem da Declaração dos Direitos da Criança, de Genebra. Eu quero que vocês lembrem de outros tantos tratados que eu trago aqui, esse material vai ficar à disposição, várias declarações universais, pensando no acesso digno à justiça de vítimas, crianças e adolescentes. Eu trago aqui vários documentos internacionais que eu não vou cansá-los em ler suas respectivas emendas.
Então, nós já vimos que a nossa atuação tem que ser informada e conformada pela Constituição. Obviamente, tudo isso que eu falo serve com muita ênfase à Polícia Civil, que também está presente. Nesse nosso dia a dia, partimos da Constituição, dialogamos com documentos internacionais de direitos humanos e as leis ordinárias. Uma vítima, criança e adolescente nos obriga, ao atendê-las, a conhecer o Estatuto da Criança e Adolescente. A Lei Maria da Penha, quando se trata de vítima, criança ou adolescente mulher, vítima de violência doméstica familiar. O Sistema de Garantias de Direitos de Criança e Adolescente, vítima ou testemunho de violência. E a Lei Henri Borel, essa específica para a violência doméstica familiar contra criança e adolescente. Essas leis têm que estar na nossa mesa. Esse slide traz exatamente essa forma, esse formato normativo. Constituição, documentos internacionais de direitos humanos, aquelas leis e também normas do CONANDA. Rogério, eu estou vendo todas essas leis, será que não há uma sobreposição legislativa de normas protetivas? Sim, nós temos uma sobreposição legislativa. Você vai encontrar normas protetivas no ECA, você vai encontrar normas protetivas na Lei Maria da Penha, no Sistema de Garantias de Crianças e Adolescentes e na Lei Henri Borel. Eu tenho uma sobreposição de normas protetivas, é uma sobreposição saudável. Marcelo, e não raras vezes me ligam, Rogério, eu estou com um caso aqui envolvendo criança e adolescente, vítima de violência, eu aplico qual lei para protegê-la? A lei que melhor protege. O caso concreto pode dialogar melhor com o ECA. Você pode combinar o ECA com a Lei Maria da Penha, você pode combinar o ECA com a Lei Henri Borel, você pode combinar a Lei Maria da Penha com a Lei Henri Borel. Você tem sobreposição de normas protetivas. É uma saudável sobreposição. Agora, talvez para alguns eu trago novidades. Não vamos parar aqui, não vamos falar somente da Constituição, documentos internacionais de direitos humanos, tratados ou convenções, leis ordinárias, normas do CONANDA. Não vamos esquecer da Declaração 4034 da ONU. Sejam sinceros, quem aqui já parou para ler a Declaração 4034 da ONU? Levanta a mão. São duas opções, quer ver? Quem nunca leu? Quem não está entendendo? Porra nenhuma do que eu estou falando. Bom, vamos lá, brincadeiras à parte. Gente, essa declaração é de suma importância. Essa declaração, ela trabalha a vítima. E vocês vão perceber que o conceito de vítima vai muito além do conceito de vítima que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Vítima não é somente aquela pessoa que integra a dupla penal, sujeito ativo, sujeito passivo do crime. Vítima abrange qualquer pessoa atingida direto ou indiretamente pelo crime, inclusive potencialmente pelo crime. A Resolução 4034 da ONU fala da vítima direta, fala da vítima indireta, fala de vítima coletiva, fala de vítima em potencial. Eu vou dar um exemplo bem simples, bem simples. Ocorre um crime de assédio sexual. Um assédio sexual entre professor e aluno. E durante a investigação, a autoridade policial vai ouvir a vítima do assédio, mas entende oportuno ouvir outros alunos. Quando a autoridade policial ouve esses outros alunos, não perca de vista que, se bobear, você está ouvindo não testemunhas do assédio sexual daquele professor para aquela aluna ou aquele aluno, mas você está ouvindo pessoas que poderiam ter sido as vítimas do professor, por isso vítimas em potencial, ou até foram as vítimas, mas resolveram calar. No momento de ouvir essa pessoa, você não está ouvindo uma testemunha, você está ouvindo uma vítima. Ou uma vítima que ficou quieta, ou uma vítima em potencial. Ela tem que ser ouvida nesse status. E claro que a Resolução 4034 da ONU manda observar todas essas etiquetas, vítima direta, indireta,
coletiva ou potencial, independentemente da idade. No Brasil, Douglas, não raras vezes o Estado se acha mais vítima do que a própria vítima. Quando a vítima é criança e adolescente, então, o Estado se acha a verdadeira vítima. Então, vamos lá. Além da Declaração 4034 da ONU, eu quero que vocês guardem a Resolução 523 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Está fazendo um ano essa resolução. Essa resolução, ela parte da seguinte premissa: a Comissão Interamericana de Direitos Humanos não está fazendo o seu dever de casa. Será que a Comissão Interamericana de Direitos Humanos está fazendo chegar a crianças e adolescentes nas Américas? Está fazendo chegar até elas informações suficientes para que elas conheçam seus direitos? Quando existe algum procedimento no âmbito da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a comissão está dando voz a essa criança, a esse adolescente, ou a essas crianças e essas adolescentes? Então, a resolução 523 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos trata exatamente da participação de crianças e adolescentes no âmbito da comissão. É um ótimo documento para nós usarmos e assegurarmos a efetiva participação de crianças e adolescentes na persecução penal. Não é uma participação passiva, não é uma participação simbólica, é uma participação ativa, inclusive participando de tomada de decisões, como vocês vão perceber. Eu sou obrigado a lembrar rapidamente o papel da vítima na persecução penal. Rapidamente, para vocês entenderem em que estágio nós estamos, especialmente quando a vítima é criança e adolescente. Num primeiro momento, e aqui envolve vitimologia, num primeiro momento, nós convivemos com a fase do protagonismo. A vítima, ou seus familiares, ou a sua comunidade, era quem ditava a resposta ao agressor. Então, quem ditava a resposta ao agressor? A vítima. E quando a vítima, doutor Francisco, dita a resposta ao agressor, nós não podemos esperar proporcionalidade e razoabilidade. Doutor André, a vítima vai agir com emoção, com paixão, se não ela, seus familiares ou a própria comunidade. Essa fase do protagonismo foi substituída pela fase seguinte, que é a fase da neutralidade. O Estado agiu bem, o Estado falou: o monopólio do direito de punir é meu. Ótimo, concordo. Para trazer racionalidade, proporcionalidade ao sistema de consequências. Tudo bem. Se o Estado acertou nesse tanto, errou ao escantear por completo a vítima. A vítima foi escanteada. É a fase da neutralidade. É aqui que a vítima passa a ser encarada como objeto, fonte de prova, meio de prova, ou seja lá o que for, menos sujeito de direitos. Foi a partir daqui, ó. E eu peço para que vocês reflitam se nós ainda não trabalhamos com esta fase, apesar de já superada. Essa fase já está superada pela fase do redescobrimento, onde se percebeu que a vítima não pode ser coisificada e objetificada. Nós precisamos deitar luzes sobre a vítima. A vítima é sujeito de direitos. Mas sabe por que nós ainda continuamos nos degladiando com a fase anterior? Porque, doutor Francisco, nós imaginamos que esta fase do redescobrimento se contenta com a indenização à vítima. Uma vítima não se contenta e nem deve se contentar com uma simples reparação. Primeiro que nós nunca conseguimos, na ótica penal, repará-la integralmente do ponto de vista dos danos sofridos, quer materiais, quer imateriais. Agora, a vítima, ela precisa do sistema de justiça muito mais do que uma simples indenização. Então não fiquem pensando que indenizar uma vítima na seara criminal é assegurar-lhe direitos. Não, você está assegurando um direito da vítima. Eu ouso dizer que nós podemos inaugurar uma quarta fase, a chamada fase da humanização do sistema penal. Nós temos que assegurar um acesso digno das vítimas ao sistema de justiça. E quando nós falamos que a vítima é do Ministério Público, essa atribuição nossa, Léo,
ela é importantíssima. Porque se nós não conseguimos assegurar o acesso digno dessa vítima, então nós falhamos nessa missão. Missão que, repito, insisto, é nossa. É a partir desta etapa que todos têm que se convencer que a vítima é do Ministério Público e a vítima é sujeito de direitos. Em São Paulo, infelizmente, ainda temos colegas que dizem: eu não sou advogado da vítima. Isso é uma estupidez. Com o devido respeito, aliás, já faltei com todo respeito, né? Mas tá esquisito aqui, né? Os deputados, um xingando o outro, Vossa Excelência, não, se vai xingar, esquece Excelência. Mas vejam, mas eu acho que isso é nefasto, isso é ruim. Foi o que o Léo falou, isso acaba diminuindo a instituição. Você cuidar da vítima é agir como promotor de justiça. E aqui eu faço uma pergunta. O acesso ao sistema de justiça pelas vítimas de crimes não pode ser meramente formal, mas substancial, digno e igualitário, assegurando-lhe efetivo direito de participação no processo. Esse introito da pergunta eu estou extraindo de precedentes da comissão e da corte, que o Douglas certamente vai comentar com todos. Isso aqui está presente em praticamente todas as condenações do Brasil quando envolve maus tratos às vítimas. E eu pergunto: o que as vítimas, notadamente crianças e adolescentes, desejam é o que o nosso sistema entrega? E olha o que eu não estou falando: juiz, Ministério Público, OAB, Defensoria, polícias, eu não estou falando do sistema de justiça, onde todos nós estamos juntos. O que a vítima deseja é o que nós entregamos? Aqui eu trago a visão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, com alguns casos depois para vocês analisarem, mas na visão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, o acesso à justiça sob o enfoque da vítima só estará materializado quando você assegurar direitos. E a Corte Interamericana de Direitos Humanos, nesse tanto, segue a Declaração 4034 da ONU. As vítimas devem ser tratadas com compaixão e respeito pela sua dignidade, têm direito de acesso aos mecanismos de justiça e a uma pronta reparação do dano que tenham sofrido. Está na Declaração 4034 da ONU. O que a Corte Interamericana está fazendo não é inventar a pólvora, é seguir uma declaração que nós não seguimos. Eu posso resumir o seguinte: como piso, o mínimo que nós temos que assegurar às vítimas, notadamente crianças e adolescentes, mas o mínimo que nós temos que assegurar é isso aqui, olha. Assegurar ser ouvida, assegurar conhecer os seus direitos, ser informada, participar ativamente e não só passivamente. Não é cumprir protocolos, não é simbólico. Ela tem que participar, inclusive, de tomada de decisões, repito, insisto. Rogério, o jeito que você fala, parece que o devido processo legal também deve ser observado às vítimas. Sim, sim. O enfoque do devido processo legal vitimocêntrico. O enfoque vitimocêntrico desse importante princípio. E aqui o meu discurso não quer diminuir 1% de direitos e garantias de réus. Eu só quero os mesmos direitos de vítimas. Quando a gente fala da teoria do Douglas Fischer, que traz aquele livro que todos nós lemos, reparem que eu li o livro e eu não vi o Douglas pedindo para se reduzir direitos e garantias de réus. Eu só vi o Douglas dizendo: eu quero os mesmos direitos e garantias das vítimas. Eu não quero que o Estado puna mais. Eu quero que o Estado puna eficientemente. Eu não estou discordando da pena mínima, desde que seja uma pena mínima necessária. É basicamente isso. Gente, vamos falar da participação de crianças e adolescentes vítimas de violência na persecução penal. Eu vou falar primeiro da fase policial e investigação e depois da fase processual. Mas vamos partir do pressuposto que essa participação não pode ser meramente simbólica, passiva. Vamos esquecer que é o que nós vivemos hoje. Vejam só, a promoção da participação de meninos e adolescentes baseia-se
em 4 pilares fundamentais. Esses 4 pilares fundamentais estão aí, têm que ser respeitados, inclusive o último, olha. Crianças e adolescentes influenciando nas decisões. Eu vou trazer alguns casos, se alguém acha que eu estou sendo muito teórico, isso aí, na verdade, parece utópico. Calma, eu vou mostrar para vocês onde nós podemos trabalhar uma participação ativa de crianças e adolescentes, mas nós não criamos esse campo fértil, talvez até porque ignoramos todos esses documentos. Falando da participação da vítima na fase pré-processual. Vamos falar da vítima em geral. Todas as vítimas têm direito à informação. Todas as vítimas têm direito à participação. No nosso ordenamento, isso aqui está muito claro, por exemplo, na Lei Maria da Penha. Na Lei Maria da Penha, nós temos capítulo em que a vítima é informada, inclusive a autoridade policial já tem esse dever de informar a vítima os seus direitos. A Polícia Civil é o porto seguro da mulher vítima de violência doméstica familiar. Lá, ela é orientada, ela é assistida, ela é protegida. Você lê os artigos 10, 11 e 12 da Lei Maria da Penha, é de dar inveja à Noruega. É que, na prática, nós não estamos conseguindo concretizar tudo aquilo. Aliás, outro dia eu assisti um evento, eu discutindo com um colega, discutindo no bom sentido, eu falei, nós não precisamos de mais leis. Precisamos fazer as leis que nós temos funcionarem. Não precisamos de mais leis. Aliás, tem leis que acabam sendo normas de reforço. A Lei Mariana Ferrer, quando nasceu, eu li aquilo e falei, mas eu já faço isso há 20 anos. É que no Brasil não adianta falar que a cocada vem do coco. Você tem que mostrar que o coco vem do coqueiro. Então, tem normas de reforço. Agora, quando eu penso em crianças e adolescentes vítimas, já falei que elas têm direito à informação, direito à participação. Mas vamos pensar em crianças e adolescentes vítimas. Nós temos que assegurar isso aqui, olha. A criação de delegacias especializadas para crimes contra crianças e adolescentes já é um avanço. Mas nós não podemos parar por aí. Porque a criação de uma delegacia não pode significar um prédio, um espaço físico. A criação de uma delegacia envolve o quê? Envolve pessoas que trabalhem nessa delegacia e sejam especialistas, especializados no atendimento de vítimas, crianças e adolescentes. Pergunto, nós fomos treinados, eu falo do Ministério Público de São Paulo, eu nunca fui treinado a dialogar com crianças e adolescentes vítimas quando eles comparecem na promotoria. Nunca fui treinado. Você, quando recebe uma criança ou adolescente na promotoria, ela está desacompanhada, você recebe como sujeito de direito, você fala, cadê o seu representante legal? Quero ouvir o seu representante, mas eu não tenho voz? Tem, através do seu representante legal. Então, nós temos que estar diante de profissionais absolutamente preparados. Realização de atendimento humanizado, sem qualquer forma de preconceito ou discriminação. Atendimento inicial. E o atendimento devem ser feitos por uma equipe de policiais qualificadas profissionalmente para entenderem direitos e concretizar esses direitos no atendimento. Acolher as vítimas, mesmo fora das delegacias especializadas, com a mesma especialização. Nem sempre a vítima procura a delegacia especializada quando existe a delegacia especializada. E se procurar outra delegacia especializada, não simplesmente encaminhe essa vítima à delegacia especializada. Faça o primeiro atendimento. Seja o braço aberto que essa vítima precisa. Faça a escuta especializada. Seja todo ouvido, até para saber como que você vai encaminhá-la e para que você vai encaminhá-la. E como se dá a oitiva de vítimas, crianças e adolescentes? Pessoal, eu não vou ficar aqui. Não é para isso que eu vim. Para explicar o que significa escuta especializada e depoimento com redução de danos. Isso todo mundo já sabe. Lei 13.431 de 2017. Vigência 2018. Essa lei já existe para ser obedecida há 6 anos e, na realidade de São Paulo, é que nós não conseguimos ainda, em especial, no processo, assegurar um depoimento com redução de danos. Ainda não temos
comarcas totalmente preparadas para esse tipo de atendimento. Mas eu quero chamar a atenção de vocês novamente para a Resolução 523 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Deve ser assegurada à criança e ao adolescente conhecer seus direitos e participar dos processos de decisão. Temos que assegurar isso, inclusive na delegacia. Aqui eu coloco para vocês pensarem. Pensem comigo. Ó. Como encaramos a participação de crianças e adolescentes em crime de ação penal não pública incondicionada? Crimes que dependem de representação da vítima ou de queixa-crime. Como é que a gente encara a vítima, criança e adolescente? Nós queremos saber se vamos agir ou não vamos agir, se o representante legal se manifesta. Em todos os livros de processo penal tem isso. Do Douglas Fischer tem isso. E se tem uma colidência? E se a vítima adolescente não quer representar, mas o representante legal quer? O que nós fazemos, Douglas? Está representado. Está representado. Você e todos. Até porque eu li o teu livro e copiei. Todos defendem isso. Na colidência de vontades entre um adolescente... Olha, e a participação de criança e adolescente não depende de idade, depende de capacidade. Nós não podemos construir um divisor de águas. Criança, 12 anos incompletos, não tem voz. Só adolescente tem voz, ainda que diminuída. Não. Criança pode ter voz. Uma criança de 11 anos pode estar extremamente ciente e firme no que quer. E eu tenho o direito de sentir se ela tem essa capacidade ou não tem. Mas vamos voltar para essa pergunta. Eu trabalho com adolescente para ficar mais fácil. Um adolescente de 15 anos não quer a persecução penal. O pai quer a persecução penal. A mãe quer a persecução penal. O que nós vamos fazer? Vamos oferecer a denúncia. Contra a vontade da vítima. Nós obedecemos os pais. Ela não teve participação alguma, a participação foi simbólica. Ela não teve voz. Quem teve voz por ela? Os pais. Não é isso que acontece? Será que não é o momento de nós refletirmos? Será que não é o momento de nós ouvirmos esse adolescente, ouvirmos os pais e fazer com que esse adolescente participe da tomada de decisão e explique para nós por que você não quer o processo? Porque eu sei o que esse processo significa para mim, promotor. Quem vai voltar para a escola sou eu, não é meu pai, não é minha mãe. Uma revitimização desnecessária. Porque revitimização sempre vamos ter que conviver com ela. Tanto que nós mudamos o depoimento sem dano para depoimento com redução de danos. Porque dano sempre haverá. A partir do momento que ela tem que relembrar em algum momento do sistema de justiça o que lhe aconteceu, revitimizamos. O que nós não podemos admitir, essa desnecessária revitimização, campo fértil para a violência institucional. Gente, então reflitam sobre isso. A nossa preocupação exclusiva se os pais representaram. Pronto, ninguém tomou o cuidado de ouvir a criança ou adolescente e saber por que ela não quer, ou mais, se ela concorda com a representação dos pais. O que eu estou falando para vocês, eu tenho certeza que muitos aqui nunca pensaram. De repente, vocês devem estar imaginando que o Rogério está criando coisa. Isso aqui é uma realidade já no Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A Comissão Interamericana reconheceu a sua culpa, fez a sua meia-culpa e falou, espera um pouquinho, eu não estou permitindo crianças e adolescentes de participarem da tomada de decisões da comissão. Então, você tem um organismo internacional, você tem um sistema interamericano reconhecendo isso, e nós vamos continuar com aquela conclusão tradicional, temos que repensar isso. Um outro detalhe. Instrumentos de consenso. Nós permitimos crianças e adolescentes participarem de construção de consenso. Hermes, outro dia nós participamos juntos na USP de um evento onde discutimos justiça negociada. Você viu alguém ali, Hermes, num evento dentro da USP, falando da participação de crianças e adolescentes nos instrumentos de consenso? Não. Alguém aqui já fez algum acordo, algum ajuste, independentemente da etiqueta, envolvendo o interesse de crianças e adolescentes, e ouviu essa criança e adolescente, ou vocês se limitaram a ouvir os pais quando ouviram os pais? E aqui eu sou obrigado a trazer um dispositivo recente, muito criticado por mim e pelo Tiago Pierobon, e que, infelizmente,
acabou sendo interpretado de uma forma pelo Ministério Público Brasileiro, e eu, com sinceridade, eu espero que o MP reflita. A Lei Henri Borel acrescentou no artigo 226 do ECA o parágrafo 1º, que diz: aos crimes cometidos contra crianças e adolescentes, independentemente da pena, não se aplica a Lei 9.099. Quando eu vi isso, falei, meu Deus, é alguém pensando que justiça consensuada é menos que justiça conflitiva. É alguém pensando que o 227, parágrafo 4º da nossa Constituição, da nossa Bíblia Política, quer, inevitavelmente, uma justiça conflitiva lidando com crimes contra crianças e adolescentes. A justiça consensual bem feita, ela é tão ou mais justiça do que a justiça conflitiva. Porque o problema não está no acordo. De repente, o problema está no tipo de acordo que nós estamos celebrando. E aqui cabe uma autocrítica. Aqui cabe uma autocrítica. O problema não está na possibilidade do acordo. Talvez o problema esteja no tipo de acordo que nós estamos celebrando. Mas vejam, qual foi a conclusão que o MP brasileiro extraiu? Isso aqui faz parte de conclusão do CNPG. Na época que a doutora Luciana era a procuradora-geral aqui do Espírito Santo, antes do doutor Francisco. Qual foi a conclusão que o CNPG extraiu? Qualquer crime contra criança ou adolescente não cabe mais Lei 9.099. Acabou. Independentemente de ser cometido no ambiente doméstico familiar, não importa. Furto de uma bicicleta de uma criança não cabe suspensão do processo. Maus tratos contra crianças não cabe mais suspensão do processo. Não cabe mais Lei 9.099. Acabou, não se aplica a Lei 9.099. Por que não? Isso é absurdo. Até porque não é isso que diz o parágrafo 1º. O parágrafo 1º, ele está no sistema do ECA. O 226 está tratando dos crimes do ECA. Logo, o máximo que eu posso entender é que nos crimes do ECA eu não aplico a Lei 9.099. Agora, fora dos crimes do ECA, eu posso continuar trabalhando a Lei 9.099. Se quisesse a Lei Henri Borel proibir a Lei 9.099 para todo crime contra criança e adolescente, teria feito o que fez a Lei Maria da Penha. Teria deixado a proibição no próprio corpo da Lei Henri Borel. Mas colocou no ECA por quê? Para deixar nas 4 linhas do ECA essa proibição. E nós expandimos. Nós retiramos desses crimes a Lei 9.099. E isso é um absurdo, porque você jogou esses crimes para a justiça conflitiva. Palco muito mais comum de revitimização, se não de violência institucional. A justiça consensual é menos revitimizante, é mais célere. E eu, promotor de justiça, consigo trabalhar a resposta do Estado considerando todas as circunstâncias do caso concreto. Por isso que eu digo, o problema não está na possibilidade do acordo, está no tipo de acordo que nós celebramos. Você tem que acreditar no poder transformador de um acordo no âmbito do sistema judicial. E olha que bacana. No ANPP, e admite a ANPP, só faltava nós criarmos uma tese agora também retirando o ANPP. Mas no âmbito do ANPP, olha que bacana o artigo 18A da Resolução 181 do CNMP, acrescentado pela Resolução 289. Quando o promotor de justiça vai celebrar o ANPP, ele deve chamar a vítima para participar. Claro, a vítima não vincula. Se ela gostou ou não gostou do acordo, não nos vincula. Mas você trazendo a vítima para participar desse momento de decisão, você está assegurando direitos, você está reconhecendo que a vítima é sujeito de direitos. Você discute com ela a reparação de danos, reparação integral de danos, que vai muito além de uma mera indenização. E nós podemos fazer isso com vítimas, crianças e adolescentes. Por que não? Pedir para os pais trazerem, conversar com adolescentes, explicar o que é o ANPP. Nós tínhamos que fazer isso com a Lei 9.099 também. Vocês estão satisfeitos com as respostas que vocês têm nas sentenças? E a culpa não é do Poder Judiciário. Não, o Judiciário tem o princípio da legalidade. Diante do princípio da legalidade, a resposta é aquela. Se o crime tem uma pena de 3 meses a 2 anos, não esperem do Judiciário uma pena que seja superior a 4 meses, 5 meses. O Judiciário tem o princípio da legalidade. Por mais que o juiz se aventure e fale que eu vou aplicar uma pena bem maior, o tribunal vai e corta. Por quê? Princípio da legalidade. Primário, bons antecedentes, nós já sabemos, pena mínima. Então, será que é isso que nos satisfaz? Eu prefiro trabalhar muito mais numa justiça consensual.
a resposta que o Estado vai dar, submetendo ao Poder Judiciário a homologação. A Declaração 4034 da ONU caminha exatamente nesse sentido. Olha só, a capacidade de resposta do aparelho judicial tem que levar em conta exatamente esses instrumentos e a participação da vítima. Bom, um outro ponto que eu coloco à atenção de todos, a participação da vítima na investigação. Para mim, foi uma das mudanças mais interessantes trazidas pelo pacote anticrime. E, Douglas, a gente conversou nesse pacote anticrime, né? Eu digo que o meu isolamento da Covid começou com o pacote anticrime. Porque veio o pacote anticrime, eu já tinha liberado meus livros, pedi para voltar tudo, aí eu fiquei no isolamento social, atualizando, a hora que eu falei, ufa, acabou, veio a Covid, eu continuei isolado. Mas a gente conversou muito, muito. E um dos pontos mais interessantes, repito, foi a nova arquitetura do artigo 28. Porque a intenção inicial do legislador, e a intenção inicial, vocês não leiam o que está em vermelho foi acrescentado pelo Supremo nas ADIs 6298, 6299, 6300, 6305, uma interpretação conforme, com inclusão de texto. Então, tudo que está em vermelho foi o Supremo que incluiu. O artigo 28, na sua versão inicial, tirou o juiz da sistemática de arquivamento, o juiz deixou de ser o fiscal do princípio da obrigatoriedade, e quem passou a ser o fiscal do princípio da obrigatoriedade do Ministério Público? A vítima. Num viés vitimocêntrico. O promotor de justiça, quando promove o arquivamento do inquérito, ele sabe que a sua peça é uma peça de convencimento da vítima. A vítima vai ter que concordar com o que você escreve ali. Isso traz um senso de responsabilidade muito maior para o membro do Ministério Público. Você está dialogando com a vítima vai ler o que você escreveu. E a vítima, se não concordar, ela vai provocar o órgão de revisão. PGJ no âmbito dos MPs dos estados, CCR no âmbito do MPU. Então, vejam, nós temos que convencer outra pessoa que não o juiz, nós temos que convencer a vítima. O Supremo falou, não, pera um pouquinho, o juiz voltou. E o juiz voltou podendo discordar do arquivamento quando teratológico ou manifestamente ilegal. Ótimo. Reparem que o poder da vítima é maior que o do juiz. A vítima pode discordar independentemente da teratologia ou da manifesta ilegalidade. O juiz só quando manifestamente ilegal ou teratológico. Eu digo que a vítima continua sendo o principal fiscal do nosso princípio da obrigatoriedade. Bom, depois de explicar isso, pergunto, quando a vítima é criança e adolescente e o autor do crime, os seus pais, maus tratos, doutor Francisco, por exemplo, maus tratos, o promotor de justiça promove o arquivamento do inquérito. Eu tenho que comunicar à vítima. Mas ela é menor de 18 anos. Então, eu comunico o representante legal. Mas o representante legal é o autor do crime. O que eu faço? Alguém aqui pensou em ouvir a vítima? Alguém aqui falou, eu vou chamar o adolescente. E tem gente que ainda chama de menor, né? Eu vou chamar o menor. A gente não tem que chamar de menor. Menor é coisificar, objetificar. Hoje nós chamamos de criança e adolescente. A expressão menor, ela é muito criticada. Expressão menor numa peça, parece que você ainda dialoga com o Código de Menores, antes do ECA. Uma expressão que nós temos que evitar. É uma expressão que está desatualizada há 34 anos. Alguém pensou em chamar o adolescente e falar, escuta, foi promovido o arquivamento, o que você acha? Você concorda? Se você não concorda, você pode pedir reexame. Eu posso pedir? Pode. Quem falou que a participação da vítima exige capacidade postulatória? Tem duas alternativas que já se apresentam. Uma é nomear um curador especial, é reconhecer que a criança ou adolescente não tem voz alguma, precisa de um curador especial para que fale em nome dela. E aí é interessante que o curador especial fala, eu acho que não é caso de reexame, não. E a criança ou adolescente acha que é. Não, o curador especial que nós nomeamos fez um juízo de conveniência e oportunidade e entende que não é. Mas a vítima sou eu, mas ele é que sabe o que é melhor para você. E outros dizem que, nesses casos, devemos promover o reexame obrigatório. Mas o Supremo acabou com o reexame obrigatório. Eu sei. Mas, ao acabar com o reexame obrigatório, você acabou gerando uma disfunção, que, na expressão de Douglas, é o tal do gremlin, que depois ele explica.
Se acabou com o reexame obrigatório, então você deixa a lacuna. Aqui é uma lacuna, como é que faz? Eu sempre sugeri o reexame obrigatório. Nessa hipótese tem o reexame obrigatório. Mas eu estou acrescentando uma terceira via. Ouvir a criança e o adolescente. Ouça a criança e o adolescente. Ninguém aqui pensou em chamar o adolescente. Escuta, foi promovido o arquivamento, está aqui, eu vou ler para você, olha o que aconteceu. Minha oficial vai ler para você, minha analista vai ler para você. Se você tiver alguma dúvida, eu estou à sua disposição. Isso é vítima do Ministério Público. E não colega, como aconteceu em São Paulo, que disse para mim, quando eu era do centro de apoio, não, eu não recebo vítima para manter minha imparcialidade. É um juiz frustrado essa pessoa. Manter tua imparcialidade, ser promotor, você não é juiz. O fato de você ser parcial não significa que você seja um acusador gratuito. Mas, convenhamos, nós não somos partes imparciais. Ou nós não buscamos incessantemente a condenação, o que não significa que nós vamos atropelar o devido processo legal. Eu não recebo vítima para manter minha imparcialidade. Não, você não recebe vítima porque você tem preguiça. É isso, é que você está dando um nome bonito para isso, né? É um nome bonito, eu sou imparcial e eu não recebo vítima. Bom, então são situações que eu peço para vocês refletirem. São situações que nós temos dificuldade de responder porque nós não damos voz às vítimas quando crianças e adolescentes. Se nós dessemos a voz, nós não teríamos grande dificuldade para dizer o seguinte, Douglas, eu vou chamar o adolescente, eu vou conversar com ele. Agora vamos para a última fase, até para respeitar o tempo. Participação da vítima na fase processual. Então, nós saímos da fase da investigação. E vejam o papel, estou vendo os policiais civis aqui, estou vendo os policiais militares, vejam o tamanho da tarefa de casa que os atores do sistema pré-processual têm. Vejam o tamanho. Faça a reflexão, pensa no nosso dia a dia, pensa num crime militar que envolva vítima, criança, adolescente. Pensa se a justiça militar, o sistema de justiça militar que envolve o IPM, pensa se nós estamos observando isso aqui. Qual é a voz que tem uma criança ou adolescente numa justiça militar, numa investigação militar, no IPM? Não tem. A experiência mostra que não tem. A voz é do representante legal. Bom, na fase processual, eu vou pedir para vocês lerem com atenção a Declaração 4034 da ONU, eu não vou cansá-los. A Declaração 4034 da ONU traz todos estes deveres. A nossa juíza de Pedra onde mesmo? Pedra Azul. Nossa juíza de Pedra Azul. Vejam quantas alíneas, tudo isso, deveres na fase pré-processual para que você tenha um acesso digno da vítima ao sistema de justiça. Inclusive, eu destaco em amarelo, evitando atrasos desnecessários. O Douglas vai explicar isso para vocês. Aliás, tem um texto do Douglas onde ele fala do devido processo legal, duração razoável do processo sob o enfoque da vítima. O que está presente, né, Douglas, em praticamente todas as condenações do Brasil perante a corte. A duração, tem gente ainda negando esse enfoque do princípio da duração razoável do processo. A Auri Lopes ainda nega, mas não tem como negar. E olha que interessante, a Declaração 4034 da ONU, que trata das vítimas, manda evitar atrasos desnecessários. E aí você vai no artigo 394A do Código de Processo Penal, recentemente alterado pela Lei 14.994, e o nosso legislador quer um procedimento célere quando envolve crimes hediondos ou violência contra a mulher. E cadê criança e adolescente? Criança e adolescente não? Hediondo contra criança e adolescente, tudo bem. Haverá esse trâmite célere porque trata-se de hediondo. Mulher, criança e adolescente, tudo bem. Haverá o trâmite porque é do sexo feminino. Tirando isso, sob a ótica das vítimas de um crime, a duração razoável do processo é crucial por várias razões. Eu destaco 3 aqui para vocês. Justiça e reparação, segurança e tranquilidade e confiança no sistema judicial. Nós temos que observar isso. A vítima criança ou adolescente pode, aqui eu provoco com mais uma pergunta. A vítima criança e adolescente, caso agredida no ambiente doméstico familiar, pode
pedir medida protetiva, Ticiane, ela, de viva voz, sem representante legal, sem conselho tutelar, sem Ministério Público, ela, uma adolescente, Ticiane, vai na sua promotoria, fala, eu quero uma medida protetiva. Estou pedindo. Ela, de viva voz, pode provocar o Estado a conceder uma medida protetiva? Essa questão é interessante, e eu e o Tiago escrevemos no livro da Lei Henri Borel algo que chamou a atenção, fomos criticados, mas nós insistimos. E enquanto não mostrarem que nós estamos errados, nós vamos insistir. Agora, já mostrarem que em algum ponto nós cometemos erros. Aí é só você reconhecer o erro e dizer por que você errou. Pronto, eu não tenho problema nenhum. Aliás, quem tem o meu livro de penal geral, eu brinco, eu morro de vergonha da primeira edição, o que me deixa até orgulhoso, porque significa que melhorou. Mas eu ponho notas de rodapé, até a edição tal, eu defendia isso, a partir de tal, lendo isso, refletindo sobre o assunto. Não tem problema. Eu não tenho compromisso com o erro, e fizemos direito, não fizemos matemática. Olha só, na Lei Henri Borel, tem 2 dispositivos que eu chamo a atenção de vocês. O caput do artigo 16 diz que as medidas protetivas de urgência serão concedidas pelo juiz a requerimento do Ministério Público, da autoridade policial, do Conselho Tutelar ou a pedido de pessoa que atua em favor de criança ou adolescente. Ou seja, Ticiane, aqui a criança ou adolescente não tem voz. Alguém em nome dela tem que pedir. Adolescente, criança não, adolescente também não, ainda que tenha 17 anos, 11 meses. Eu tenho uma filha de 15, a minha filha de 15, ela é muito mais esperta do que eu quando tinha 21. Para não falar que ela é muito mais esperta do que eu, porque ela me engana todos os dias. Mas vejam, então, quando a gente está falando de pedido de medida protetiva, a vítima criança e adolescente não tem voz. E isso bate de frente com a resolução 523 da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Isso bate de frente com a Declaração 4034 da ONU. Estou falando de soft law, mas estou falando de documentos internacionais importantes. Agora, reparem o parágrafo 3º. O parágrafo 3º, doutor André, não está falando mais do primeiro pedido de medida protetiva, da inauguração de medida protetiva. O parágrafo 1º está falando de alteração de medida protetiva ou concessão de novas medidas protetivas. Aqui o legislador diz, poderá o juiz, a requerimento do MP, do Conselho Tutelar ou a pedido da vítima. Então, se a medida protetiva já foi concedida, a vítima não precisa de ninguém para chegar no juiz e pedir sua alteração ou seu incremento. Compare o caput com o parágrafo 3º. O caput fala, a pedido de pessoa que atua em favor da vítima. O parágrafo 3º fala, a pedido da vítima ou de quem esteja atuando em seu favor. O parágrafo 3º deu legitimidade para a vítima, esponte própria, sem estar assessorada por quem quer que seja, pedir, provocar. O parágrafo 3º merece aplausos, porque o parágrafo 3º reconhece que a vítima tem voz. Então, se alguém pensa em alguma sementinha no nosso ordenamento que reconhece voz a crianças e adolescentes, é o artigo 16, parágrafo 3º da Lei Henri Borel. A indenização, já estou terminando. A indenização é importante. Não só, mas é importante. Léo, quando você falou de um programa liderado pelo Ministério Público, iniciativa popular, pensando na vítima, eu vou te dar uma sugestão. Olha só, a indenização é importante, eu não tenho dúvida. O Ministério Público tem que fazer o pedido de indenização na inicial, inclusive indicando o valor mínimo, STJ, sob pena de preclusão. Não adianta você querer debater isso aqui em 7 alegações finais. Não dá. Tem que ser na inicial, indicando o valor mínimo, sob pena de preclusão, para assegurar contraditória e ampla defesa a respeito desse capítulo de eventual sentença. Essa indenização, eu vou falar da realidade de São Paulo. Queria ter me inteirado da realidade do Espírito Santo, doutor Francisco, mas não me inteirei. Em São Paulo, nós não conseguimos muita coisa nessa indenização. Não conseguimos. R$500, R$1.000. Quando você tem um juiz mais ousado e aplica uma reparação de dano volumosa, considerando a fortuna do
acusado, condenado, sentenciado, o tribunal corta. O tribunal corta. Dano moral, então, nós conseguimos dano moral na seara criminal graças à violência doméstica familiar contra a mulher. Foi lá onde o assunto venceu barreiras. Porque o Ministério Público tentou dano moral coletivo na corrupção, Lava Jato fez isso. Crimes ambientais, tentamos dano moral coletivo e dano moral. Foi na Lei Maria da Penha que nós conseguimos o dano moral in re ipsa. Pronto, abriu-se porteiras. Mas o STJ diz, o pedido tem que ser feito na inicial, com indicação de valor mínimo. Nós temos que brigar para que seja uma indenização efetiva. E aqui vai a minha sugestão, Léo, com fundamento na Declaração 4034 da ONU. Será que nós não podemos trabalhar esse projeto no âmbito do Ministério Público Brasileiro, doutor Francisco? Qual seja a criação de um Fundo Nacional para reparação de danos às vítimas? Então, o juiz, quando condena a reparação de danos, essa reparação de danos, se o autor não tem como reparar, o fundo vai atuar subsidiariamente. Todas as condenações encaminhando para o fundo, e esse fundo democratizando o valor para assegurar justa indenização às vítimas. Isso está na Declaração 4034 da ONU como uma recomendação aos Estados. Uma recomendação aos Estados. Eu termino com algumas perguntas. Primeira pergunta, a vítima pode ser conduzida coercitivamente? Imaginem só criança e adolescente, então. Ainda temos. No Código de Processo Penal está lá. A vítima pode ser conduzida coercitivamente. Salvo engano, artigo 201. Salvo engano, 201 do CPP. Zaffaroni, há muito tempo, dizia: o Estado que acha que pode conduzir coercitivamente vítima é o Estado que se acha mais vítima do que a própria vítima. E quando se fala em criança e adolescente, então, é uma excrescência você pensar numa condução coercitiva de vítima. A melhor coisa é nós trabalharmos com a condução protetiva. Eu falei isso em Curitiba, a Ticiane estava lá, eu trouxe até um exemplo. O colega me disse: Rogério, eu vou pedir a condução coercitiva da vítima, sim, porque eu acho que ela está constrangida, ela não está comparecendo, porque estão constrangendo. Tudo bem, então que seja uma condução protetiva e não coercitiva. Não coloca a polícia para fazer a condução coercitiva de uma vítima. Imagina só, a polícia militar, você vai ser destacado por uma grande operação. Nossa, é para isso que eu prestei concurso. Qual é? Conduzir coercitivamente uma criança que não quer comparecer. Você está com brincadeira que eu vou colocar o Estado, polícia, para conduzir coercitivamente vítimas, notadamente crianças e adolescentes. Outra coisa é a condução protetiva. Aí eu mando a equipe multidisciplinar até lá, com prévias diligências. Se a equipe multidisciplinar entender que se trata de uma ausência involuntária, ela conduz protetivamente. Também pergunto para vocês se a vítima tem direito ao silêncio. Tem colega, não no caso de vítima criança e adolescente, mas poderia servir principalmente para adolescente, porque adolescente pratica ato infracional sujeito a medidas socioeducativas, mas tem colega que diz o seguinte para a vítima: você vai ficar em silêncio? Vou. Você vai ser processada por denunciação caluniosa. Mas ficar em silêncio significa que eu menti e dei origem a um procedimento oficial contra alguém que eu sei inocente? Não, eu simplesmente não quero falar. Eu não sou testemunha. Eu sou vítima, eu sou sujeito de direitos do mesmo jeito que o meu agressor é sujeito de direitos. Eu sei que para o Ministério Público é ruim a vítima ficar calada. Nós confiamos na palavra dela para conseguir a condenação. Eu sei, mas isso não significa que nós temos que retirar o que ela sabe a fórceps. Ela é sujeito de direitos e temos que respeitar. Cabe a nós orientarmos a vítima o que significa o exercício do direito ao silêncio dela. Você quer ficar em silêncio, é um direito seu, mas deixa eu te explicar. Neste processo, eu tenho praticamente a sua versão. A sua versão colhida na delegacia. Se eu não conseguir reproduzir a sua versão sob o crivo do contraditório, eu vou enfraquecer muito o meu suporte probatório. Talvez eu não consiga condená-lo. A senhora está ciente? O senhor está ciente das consequências do seu silêncio? Advirta.
A senhora está constrangida? O senhor está constrangido por ele estar aqui porque tem direito dele sair. A senhora tem o direito de falar na ausência dele. Será que é isso que está constrangendo? A senhora tem medo de represálias? Sabe o que acontece depois que a senhora fala? Sabe que é possível isso? Explica. Será que alguém explicou para ela ou simplesmente chamaram para uma audiência onde ela acha que ela vai ser presa? E fazer uma observação aqui, viu? Eu sei que não é postura do Ministério Público Brasileiro, nós não gostamos do direito seletivo, do direito ao silêncio seletivo do réu. O réu que diz que tem direito ao silêncio, podendo responder somente perguntas do advogado. Nós não gostamos disso, porque o interrogatório, ao fim e ao cabo, acaba sendo conduzido pelo advogado. Antônio Suxberger, colega nosso do MPDFT, diz: será que leram o artigo 188 do Código de Processo Penal? Porque lá diz que o juiz interroga e, se houver necessidade de esclarecimento, as partes perguntam. Ora, se ele ficou em silêncio nas perguntas do juiz, quais são os esclarecimentos a serem feitos? Nenhum. Mas, mesmo assim, sabemos que no STJ e no STF temos precedentes dando direito ao réu ao silêncio seletivo. Ele pode ficar quieto nas perguntas do juiz, pode ficar quieto nas perguntas do promotor, responde somente perguntas do advogado. Bom, se isso vingar, então vamos assegurar o direito seletivo da vítima. A vítima responde as perguntas de quem ela quiser. Ela pode chegar e falar: eu só quero responder perguntas do juiz e do Ministério Público, do advogado eu não quero. Pronto. É importante. Isonomia. Acesso digno ao sistema de justiça. Se isso faz parte de um acesso digno ao sistema de justiça, esse acesso tem que ser assegurado à vítima também. Termino dizendo que, em suma, as medidas de reparação à vítima vão além da indenização, abrangendo restituição, reabilitação, satisfação e garantias de não repetição. Eu convido vocês, e nos slides seguintes eu explico no que consiste cada um, mas os nomes já deixam claro. Mas eu convido vocês a lerem, e eu aprendi isso há não muito tempo e fiquei maravilhado, a lerem as condenações, não só do Brasil, mas de outros países na Corte Interamericana de Direitos Humanos. São condenações extensas, mas elas mudam o jeito de nós trabalharmos. Vocês vão mudar o jeito de trabalhar. É um outro raciocínio. E um raciocínio que me encanta é a garantia de não repetição. Em toda condenação tem um capítulo da não repetição, onde a corte sabe que não basta condenar um país pelo que fez, ela tem que assegurar que esse país não repetirá essa violação. Esse capítulo da não repetição, a Comissão Interamericana, quando processa um Estado na corte, tem um capítulo do que ela quer pensando na não repetição. Nós temos que agir assim também. Como assegurar a não repetição? O Ministério Público brigando não somente para conseguir respostas ao que aconteceu, mas também medidas para evitar que estes fatos voltem a acontecer. Isso exige um diálogo entre vários ramos do Ministério Público. Eu encerro, não só agradecendo outra vez, doutor Francisco, colega Ronald, que fez o convite, e o parabenizo pela toda a organização, mas eu termino dizendo o seguinte: eu estou há 1 ano e pouco como pessoal associado na Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Por isso, inclusive, eu trouxe muitas informações do sistema interamericano. E eu reconheço, foi o Ministério Público que mandou para lá, então, perante o Ministério Público, eu digo, a experiência é excepcional e ela cumpriu uma missão, pelo menos com relação a mim. Ela reacendeu a chama, onde eu pude voltar a me apaixonar pelo Ministério Público Brasileiro, voltar a me apaixonar pelo Ministério Público Brasileiro, principalmente quando eu comparo na comissão os outros ministérios públicos nas Américas. Nós somos totalmente diferentes. O nosso Ministério Público não tem igual. É de dar orgulho. O problema é que nós chegamos lá, eles não enxergam o Ministério Público Brasileiro diferente de outros ministérios públicos que têm vícios. Sem nominá-los, mas tem vícios, porque não tem nossas garantias, não tem nossas atribuições, não tem a nossa arquitetura. Então, eu quero assumir essa renovação de paixão e compromisso com o Ministério Público Brasileiro e dizer que um evento como esse também serve para reacender chamas. Muito obrigado e parabéns novamente, colega Ronald.
parabenizando o doutor Rogério Sanches por essa aula magnífica, por reacender essa chama em todos nós. Eu passo a palavra ao doutor Douglas Fischer, procurador regional da República da 4ª Região, mestre em instituições de direito do Estado pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. O currículo é muito extenso, então, e autor de diversos livros e artigos jurídicos. Sem delongas, passa a palavra aí. Eu vou sentar aqui para ver melhor. Pode? Deixa eu pegar. Tá bem, tá ótimo. Muito bom dia. Primeiro, minha saudação ao doutor Francisco. Gostaria de lhe dizer que me sinto em casa sempre que venho, especialmente a Vitória, inúmeras vezes, sempre muito bem recebido por todos os colegas e pela população. Eu já perdi as vezes que vim aqui e sempre digo, me sinto em casa. Muitíssimo obrigado pelo convite. Colega Ronald, que organizou todo esse evento, obrigado pelo convite e convocação. É uma grande honra poder estar aqui hoje, trazendo algumas ideias. Me permitam, como nós estamos tendo colegas participando de vários estados, eu fazer também 2 saudações especiais a colegas aqui do Espírito Santo. Primeiro, ao Rodrigo, querido amigo de muito tempo, e eu digo a todos aqui que sei muito bem da dedicação do Rodrigo e da dificuldade que é na sua condição também, e eu digo que eu tenho em mente 2 grandes memórias: o dia que vi um colega tetraplégico assumindo como membro do Ministério Público Federal e o dia que vi o Rodrigo mostrando o título de doutoramento dele em Salamanca, uma das principais universidades de direito do mundo. E eu acho que nós temos que incentivar cada vez mais a abertura para que mais membros possam estar nesta mesma condição que eu tenho certeza que Rodrigo passou com muita dificuldade. Ao meu querido Hermes Zanetti, que é o gaúcho mais capixaba que eu conheço, e nós falaremos aqui de direitos fundamentais, falaremos de direitos constitucionais, e talvez ele traga na veia, desde a família, há mais de 36 anos, porque seu pai foi constituinte, a importância de ter um Ministério Público forte. E faço uma saudação, doutor André, se me permitir, na pessoa de 2 colegas de Ministérios Públicos, Ticiane, do Ministério Público do Paraná, e a minha querida Marcele, que tem uma das principais obras hoje do direito, juntamente com o colega Cledson e o professor Valério, sobre controle de convencionalidade pelo Ministério Público, e nós sabemos, e hoje pela manhã falávamos disso também, o quanto ainda há, inclusive dentro das nossas instituições, a resistência à participação das mulheres, assumindo os poderes e assumindo as funções. Nós temos que incentivar cada vez mais a importância, a igualdade efetiva entre todos os membros, sejam homens, sejam mulheres. A igualdade é aquilo que nós buscamos no nosso dia a dia. E venho eu aqui falar e faço saudação ao meu colega e professor, sempre foi professor de todos nós, Rogério Sanches Cunha, que hoje é meu amigo, mas foi meu professor e me colocou numa enrascada danada para falar para vocês depois dessa aula magna que ele deu aqui. Vou tentar me defender um pouco e trazer algumas ideias, eu fui fazendo várias anotações aqui. Acho que não conseguirei falar de todos os slides que preparei aqui. Há uma certa identidade com algumas coisas que eu já tive a oportunidade, certa vez, num convite que o Hermes me fez para falarmos, mas num contexto muito mais restrito, sobre direitos das vítimas. Então, se eu passar rapidamente alguns dos slides, não se preocupe, todos eles estarão disponíveis aqui para todos depois. O que é um processo justo? Essa é a primeira coisa que nós temos que nos perguntar, e eu passo a partir de uma obra que eu já vou mostrar a todos, que para mim é a principal obra que todos nós deveríamos ler hoje, que é de um grande amigo, e que me incentivou a pesquisar e estudar um pouco sobre os direitos das vítimas por perspectivas de cortes internacionais de direitos humanos. E ele deixa muito claro, ele é juiz federal, o professor Frederico Valdez Pereira, e ele fala exatamente isso. O julgamento justo precisa efetivar os direitos humanos e fundamentais de réus investigados, vítimas da criminalidade e dos interesses da coletividade. Hoje, infelizmente no Brasil, por uma cultura que se criou e se propagou, e quase com uma lavagem ideológica por alguns, processo justo é apenas aquele que visualiza os interesses do réu. Eu vou ser bastante crítico e áspero em algumas
ponderações, elas não são pessoais, elas são críticas a determinadas ideias, e eu vou tentar dizer o porquê eu estou fazendo esta crítica. E este é o livro. Eu recomendo, que para mim é a obra mais completa que eu li até hoje, numa pesquisa de doutoramento dele. E certa vez o Frederico me ligou quando ele estava em Pavia, escrevendo sobre isso, e disse: Douglas, nós temos que falar sobre o tema das obrigações processuais penais positivas. E eu tenho que dizer a todos, eu pouco sei sobre isso. E aí ele disse: vamos estudar. E eu disse: vamos estudar. E ele disse: nós vamos escrever sobre isso. Eu disse: vamos escrever. Qual é o nosso prazo? Ele disse: 1 ano. Eu disse: você está maluco. E começamos a estudar, e eu, por incentivo dele, fui aprender algo que durante muitos anos eu não tinha visto, e continuo estudando, e tentarei falar e fazer uma ligação para todos aqui do tema das obrigações processuais penais positivas, aliado a um tema do garantismo, que é muito mal difundido aqui no Brasil. Eu tentarei fazer uma explicação, porque hoje esse evento me permite explicar algo que, fora daqui, é muito criticado, e as pessoas compram essas críticas como se fossem verdades. E o professor Adolfo Gelsi Bidart, numa das suas obras, que eu gosto muito de citar, dos direitos, dos deveres e da garantias do homem comum, ele fala: os direitos humanos em cada homem requerem, para sua efetiva existência, igual fundamento ou base de deveres de igual hierarquia e significação. Dentro da nossa Constituição, nós temos direitos e nós temos deveres. E eu, quando vou em universidades falar, agora nós estamos aqui como profissionais que trabalham no direito, mas eu faço sempre uma pergunta que é impressionante a resposta. Nós temos previsão de direitos fundamentais na nossa Constituição, e a resposta é quase unânime: sim. E eu pergunto: onde? Artigo 5º da Constituição. E aí eu pergunto: e nós temos previsão de deveres fundamentais? E aquele silêncio. Acho que não. Acho que sim. E eu confesso para vocês, uma vez uma pessoa me disse que sim. Mas a grande maioria das vezes a resposta é negativa. E eu pergunto: vocês já leram o artigo 5º da Constituição? E todos dizem sim. Então podem ler o que está escrito em cima? Dos direitos e dos deveres fundamentais, e aquele espanto. Eu digo: não fiquem espantados, vocês foram treinados para não ler deveres fundamentais. Vocês foram treinados para enxergar que direitos fundamentais só são daqueles que nos interessam proteger. E isso, dentro do processo penal brasileiro, há muitos anos vem sendo dito: a única vítima do processo é o réu do processo. E eu vou mostrar que isso não sou eu que estou dizendo, mas eu li, e isto é uma crítica à ideia, uma ideia do professor, e vou chamar de professor porque eu não quero desrespeitá-lo, mas vejo uma ideia completamente equivocada. Ele escreveu: a vítima, que é o fraco, o débil, ele pegou isso, a expressão débil, de um livro do professor Ferraioli. No momento que se dá o delito, tem todos os direitos que a lei se põe à sua disposição: indenização, proteção, por exemplo, mas não do campo penal. O direito penal nada deve à vítima. Em palavras mais dóceis, as angústias do ofendido serão satisfeitas em outros ramos do direito. A relação jurídica ao processo penal, olha o que está escrito aqui, se dá entre o legitimado ativo, que é o Estado perseguidor, e o cidadão acusado. E a vítima nem cidadão é. Isso é de um equívoco técnico e humano absurdo. Eu não consigo conceber como se diz isso, mas é uma divergência de ideias. Porque a vítima tem os mesmos direitos fundamentais. E sabe quem vai dizer isso para todos? O professor Luiz de Ferraioli. Eu vou mostrar que aqui no Brasil escondem que ele diz isso, mas eu quero mostrar as suas palavras. Aqui está uma obra também, rapidamente, que refere que há muitos anos estão sendo tratados o tema das obrigações processuais penais positivas, e eu tentarei fazer o link, o que são essas obrigações, mas antes eu tentarei falar um pouco sobre garantismo. E muito se fala no garantismo no Brasil, e eu quero dizer a todos, eu me considero garantista. O grande problema hoje é entender o que é ser garantista. E eu me lembro que eu fui numa universidade em Porto Alegre, certa vez falar, muito tratada por uma visão parcial do garantismo, e eu fiz uma exposição e um aluno chegou, e me lembrei disso agora, uma aluna, disse que queria fazer uma pergunta, e ela me pediu 1000 desculpas.
pela pergunta antes de formulá-la, para dizer o seguinte: professor, eu só quero lhe dizer o seguinte, que o senhor não me entenda mal, eu sou garantista. Eu disse: só um pouquinho. Quando alguém me diz isso, eu me lembro daquela situação do sujeito que entra no psiquiatra e diz para o psiquiatra o seguinte: doutor, eu tenho um problema grave, muito grave. Eu disse: não, tudo bem, sente. Não, eu vou ficar em pé, porque dependendo eu saio, o meu é muito grave. Disse: qual é o seu problema? Eu tenho personalidade dupla. Ele disse: senta e vamos conversar nós quatro, que nós vamos nos entender. E aí eu disse para ela: eu também sou garantista, mas o que é ser garantista? Essa é a minha pergunta. Ser garantista é o que diz Ferraioli, é representar a outra cara do constitucionalismo, do convencionalismo hoje, até porque uma das últimas obras do professor Ferraioli é uma Constituição para a Terra, que é uma visão quase utópica, mas ele tem essa visão de proteção de todos os direitos fundamentais. E dentro de uma visão garantista é proteção de um constitucionalismo que faça isso, de proteger todos os direitos constitucionalmente. Eu faço aqui, depois vocês olhem, o professor Rodrigo Quemin, que é uma grande figura, né? Rogério, nós participamos de alguns debates, inclusive num grupo de debates, e ele faz uma crítica, mas é importante nós entendermos quem é Ferraioli. Quem é Ferraioli? As suas concepções, o seu pensamento, de onde ele veio, as suas participações. Eu acho ele fenomenal e, aliás, o professor Hermes Zanetti, querido amigo, conhece muito de perto quem é essa pessoa fenomenal que é o professor Luiz de Ferraioli. Aliás, eu conheço muito pouco ele, só preciso dizer, adoro suas ideias. Algumas eu não consigo entender a explicação do seu posicionamento, mas faz parte do jogo e, o mais importante, ele não é penalista, ele é um jusfilósofo. Ele diz isso com todas as letras, sempre que pode falar isso, porque todos no Brasil acham que ele é um penalista. Pode formular algumas perguntas de direito penal para ele, não vai saber responder. Ou talvez ele tenha uma ideia. Agora, sob a ótica da filosofia do direito, bom, aí é outra história. E aí, eu quero dizer que eu não critico Ferraioli. Eu não pretendo distorcer Ferraioli. E quando eu disse que no Brasil nós tínhamos que ter um garantismo integralmente aplicado, todos passaram a dizer: Douglas criou uma nova teoria e distorceu tudo que Ferraioli disse. Bom, jamais teria capacidade para fazê-lo. E segundo, eu fui tentar entender o que pensava o professor Ferraioli a partir das ideias que foram trazidas no Brasil. Claro que, na origem, ele tem uma preocupação com o réu, com o desrespeito às garantias fundamentais do investigado ou processado, isso tudo é verdade. Mas nós precisamos evoluir e ver o que ele tem escrito atualmente. E uma das suas principais obras, que está em fase de tradução, é Principia Iuris, onde se mostra uma evolução muito grande do seu pensamento, inclusive com a ideia de proteção das vítimas. Mas isso aqui eu peguei da palestra do professor Quemin. E dentro de um Estado democrático de direito, Pedro Ivo, agora que vi aqui minha saudação, meu amigo, nós temos que enxergar que nós temos que ter uma proibição de excessos, que é uma proteção do réu, mas nós temos que versar sobre proibição de proteção insuficiente, que é a proteção da vítima. E há pouco o colega Rogério estava falando aqui das vítimas adolescentes, eu não vou falar menores, porque eu fui sim estagiário do juizado de menores. Então já estou revelando um problema aqui, né? Tu não era nascido ainda, né Rogério? Mas nós temos um leading case do Supremo Tribunal Federal, e eu sou meio maníaco com essa questão de acordos, julgados, eu fico pesquisando, que é o recurso extraordinário, isso não está aqui, recurso extraordinário 418-376 do Mato Grosso do Sul, que é um caso emblemático. Eu me lembrei dele porque o Rogério falou aqui do artigo 227 da Constituição. O que era o caso, se me permitem, e depois eu volto para esse tema. Era um caso de uma menina que vivia com uma tia, e o companheiro dela passou a ter relações sexuais com a menina desde os 9 anos dela. Isso aconteceu sem a tia saber, o sujeito largou da tia e ficou com a menina quando já tinha ali seus 13, 14 anos. E continuaram. E tiveram um filho. E quando a tia soube, comunicou ao Ministério Público. Ação penal que foi parar no Supremo Tribunal Federal. E qual era a tese da defesa, que era muito boa? O réu vive em união estável com a vítima. Tiveram um filho.
Quando ele praticou os crimes, tinha uma regra no Código Penal que dizia: se o sujeito casar com a vítima, extingue a punibilidade. E o Supremo disse: isso é verdade, absoluta verdade. Só que tem o seguinte, e aí pelo princípio da ultratividade, a regra não vigora mais, mas se aplicava ao caso. Eu quero a extinção da punibilidade por uma interpretação mais benéfica, porque eu vivo em união estável e eu não posso afastar esta regra, porque quando criada não se imaginava união estável no Código Penal. E o Supremo disse: isso é verdade, porém esqueceram de outra coisa. Proibição de proteção deficiente. Se eu permitir a extinção da punibilidade, eu estarei desprotegendo o interesse da vítima. Isto é inconstitucional e inconvencional, e não tem extinção da punibilidade. Se fosse casamento e muito menos união estável, não está extinta a punibilidade, coisa nenhuma. Isso é julgado do Supremo Tribunal Federal, plenário, recurso extraordinário. Eu só fui checar a data, 9 de fevereiro de 2006. Recurso extraordinário 418.376. Então, nós já temos dentro da jurisprudência inúmeros casos sobre isso. E a nossa Constituição, pelo prisma do garantismo, prevê direito à vida, à liberdade do réu, sim, mas a segurança e a vida. E os colegas que trabalham no júri sabem muito bem, o bem mais importante que nós temos é a proteção da vida. E nós temos que dar, dentro dessa perspectiva, o interesse da vítima e ou dos seus familiares. Essa expressão é importante porque eu tentarei trazer aqui, na sequência, os julgados da Corte Interamericana de Direitos Humanos, inclusive a 14ª condenação do Brasil, da semana passada, quarta-feira. Hoje é segunda. Foi a 14ª condenação do Brasil, e nós veremos por quê. O próprio professor Ferraioli diz que a sua teoria é um paradigma inacabado. O que nós vemos aqui no Brasil? Quando eu falo que nós temos que ter um garantismo integralmente aplicado, muitos críticos dizem o seguinte: garantismo é o que diz Ferraioli, fora disso não há garantismo. O próprio autor diz: a minha teoria é inacabada. E os intérpretes deles no Brasil dizem: não, garantismo é só o que ele diz. É uma maravilha. Ou seja, os intérpretes do Brasil sabem mais do que o próprio autor. Isso é coisa espetacular, né? E nós temos que enxergar que o garantismo ele é dinâmico, ele utiliza essa expressão, mas ele nunca deixou de ser, pela perspectiva garantista, a proteção das vítimas. E ele diz: garantia é sinônimo de Estado constitucional de direito. E ele diz que nós temos que proteger todos os direitos, não só os de liberdade, mas também os bens estipulados como vitais, como as consequentes obrigações de satisfação e proteção, bem como proibições de lesões. E onde é que está escrito isso? Numa publicação em italiano, O que é garantismo?, que foi publicado em 2014, nessa página 131, e o mais interessante, garantismo não é uma expressão criada pelo mestre Ferraioli. Se não estou enganado, é de Martinetto, de 1954, na Itália. Ou seja, todos nós citamos garantismo e esquecemos de ver a fonte da origem. Eu gosto sempre de tentar pesquisar na fonte, porque as coisas vão se perdendo, né? E quando não, distorcidas por alguns propositadamente. E quando eu escrevi, antes de eu mostrar isso aqui, quando eu escrevi que nós tínhamos que ter uma proteção, que eu criei uma expressão, né? Um garantismo integralmente visto é uma proteção de todos os direitos. E eu criei outra expressão, que eu procuro não utilizar hoje mais, tanto assim, que nós temos no Brasil um garantismo monocular e hiperbólico, que ele é monocular porque enxerga só os direitos do réu, e hiperbólico porque ele é tão sobrevalorizado que esquece-se todo o resto. Eu disse, obrigado, Rogério, por ter falado isso, eu não quero nem mais nem menos. Eu quero que o garantismo seja aquilo que diz Ferraioli, proteção de todos os direitos de forma igual. E só isso. Então, quando eu falei de proteção integral, eu não sabia que talvez estivesse... Eu sempre coloco em xeque essa discussão, sem dúvida nenhuma, não tenho a capacidade de dizer o que eu estou dizendo está correto, mas quando eu fui ler e estudar junto com o Frederico, eu encontrei essa citação do professor Antônio Bálsamo, falando sobre o artigo 3º da Convenção Europeia de Direitos Humanos. O quadro de valores subjacentes à jurisprudência do Tribunal de Estrasburgo é uma garantia de 360 graus, que determina levar a sério em igual medida os direitos fundamentais de todas as pessoas. Ponto. Nem mais, nem menos. E por que aqui no Brasil nós temos só direitos fundamentais do réu investigado? Eu não quero desproteger ninguém. Aliás, hoje eu digo aqui,
Nós temos a missão constitucional de proteger os direitos do investigado. E eu digo de peito aberto que o primeiro habeas corpus que bateu no Supremo Tribunal Federal, postulando a aplicação, o afastamento da súmula 691 do Supremo Tribunal Federal, fui eu quem ajuizei em favor de um réu. Eu tenho certeza disso, porque eu pesquisei todos os precedentes. E isso se deu no dia 30 de setembro de 2004. Eu fui tão incompetente que 7 dias depois, eu não ganhei a liminar. Mas 7 dias depois, o Supremo relativizou, no caso Paulo Maluf e Flávio Maluf. Eu posso escrever e mostrar isso para todos, o como o Brasil é seletivo, sim, porque o réu que eu estava protegendo, no caso, era um réu que estava sendo processado por violação do juiz natural. Era pobre, não tinha condições de pagar. E ainda pegou alguém incompetente que não conseguiu habeas corpus no Supremo. Mas eu consegui anular o processo no STJ. E este caso, eu esqueci o nome do réu agora. Daqui a pouco eu lembro. Mas é isso, a nossa função é proteger os direitos dos réus e dos investigados, sim. Mas nós temos a função, é disso que nós estamos falando aqui, de proteção em igual medida dos direitos das vítimas dentro do processo penal. Deixa eu passar um pouco, e aí que eu explico, nós temos uma visão garantista do garantismo positivo e do garantismo negativo. E isso não tem nada a ver com uma visão equivocada. O garantismo negativo é aquele que impõe limites ao Estado para atuar em detrimento dos investigados ou processados. Isso é verdade. Isso é verdade. Mas nós temos também o garantismo positivo, que é aquele que impõe obrigações do Estado de atuar positivamente para não desproteger direitos fundamentais. E foi o que disse o Supremo com todas as letras. O ministro Gilmar Mendes escreveu isso do seu voto, talvez hoje ande um pouco esquecido do que já escreveu, mas ele escreveu lá naquele seu voto que há um garantismo positivo que impõe ao Estado o dever de proteger os direitos das vítimas. Está com todas as letras dele. Ipsis literis. E nós não podemos ter esta visão individualista. Eu citei rapidamente esse recurso extraordinário, depois vocês leiam, do princípio da insuficiência, eu fui apenas ver a data dele, do professor Sarlet, e nós temos também o recurso extraordinário 971-959, que é uma decisão de, em plena pandemia, do plenário do Supremo, e pouco falado, é um caso do Rio Grande do Sul, em que se discutiu o artigo 305 do Código de Trânsito Nacional, porque o Tribunal de Justiça havia declarado a inconstitucionalidade do tipo penal que é fugir do local onde tenha causado acidente. Por quê? Porque isso seria uma violação à garantia constitucional de não proteger, de não produzir prova contra si mesmo. E isso foi ao Supremo do Tribunal Federal, e o Supremo disse não é inconstitucional coisa nenhuma. Por quê? E aí eu quero só passar, não vou ler todo. Depois vocês olhem se tiverem interesse, mas eles dizem explicitamente, item 10 da emenda. A garantia do nemo tenetur, no contexto da teoria dos direitos fundamentais, implica a valoração do princípio da proporcionalidade e seus desdobramentos. É importante dizer que Ferraioli não trabalha com proporcionalidade. Mas a visão do garantismo integral e a visão da proporcionalidade, na minha ótica, eu tenho um texto que escrevi sobre isso, procuro dizer que eles chegam no mesmo lugar por fundamentos diversos, como critério de balizador, inclusive condiz aos postulados da proibição de excesso e da vedação de proteção insuficiente. E o Supremo analisa sob toda a ótica que se permanecer no local, salvo situações raras, é um dever do sujeito, diante do dever do Estado, de dar uma proteção eficiente aos interesses da vítima. Isso está explícito na decisão do Supremo Tribunal Federal. E aqui, eles deixam muito claro, o princípio da proporcionalidade visa a proteção dos direitos fundamentais, não apenas contra os excessos, mas igualmente, essa palavra é importante, contra a proteção jurídica insuficiente, conforme a teoria da eficácia horizontal dos direitos fundamentais. Passando, aqui ficou a tese. O Supremo já enfrentou isso várias vezes no caso de desarmamento. Eu quero passar desses julgados, eu não quero ficar lendo tudo que diz aqui, mas eu quero chegar em dois eventos importantes. O primeiro, eu estava presente nesse dia, aliás, eu conheci o professor Luiz de Ferraioli no dia anterior a esse evento, que foi no Ministério da Justiça, na época eu estava assessorando o Procurador-Geral da República em Brasília.
E eu nunca esqueço o seguinte. Nós tínhamos a segunda edição do livro do Garantismo Penal Integral. E um colega nosso, fenomenal, eu vou citá-lo aqui ao final, o Alexander Araújo, do Rio de Janeiro. O Alex estava junto com o Ferraioli, me apresentou a Ferraioli, eu fui entregar um exemplar para a Ferraioli, juro para vocês. A primeira coisa que ele olhou para o texto e disse, por que integral? E eu disse, professor, porque na minha ótica e de alguns colegas que estão escrevendo aqui no Brasil se aplica a sua teoria de uma forma não integral. Ah, interessante, vou ler. A partir da terceira edição, por convite do Alex, inclusive, o professor Ferraioli passou a escrever o primeiro capítulo do livro. E como disse o Rogério aqui, o nosso Ministério Público é um Ministério Público extremamente, o brasileiro, respeitado pelo professor Ferraioli. Ele adora o Ministério Público brasileiro e o texto que ele escreveu no livro do Garantismo se chama O Ministério Público como uma instituição de garantias. Esse texto é fantástico e eu nunca esqueço que eu estava numa conversa com um amigo que estava conversando com um sujeito que não concorda com a ideia de enxergar o garantismo integral. E ele conversando por telefone e eu escutando porque o sujeito do outro lado falava muito alto. Isso é um absurdo. E o colega com todo jeito, assim, explicando, não, veja bem, não é assim, não é assado. Vocês que não entenderam bem a posição dele, é um absurdo. Diz, calma, vamos escutar, inclusive o Ferraioli agora está escrevendo na terceira edição. Ele, o quê? Ferraioli enlouqueceu. Ferraioli enlouqueceu. Não pode, ele não pode estar escrevendo junto. Ou seja, aquela visão tacanha, aquela visão individualista, egocêntrica de alguns, de que dizer o seguinte, se não é como eu penso, está fora. Aliás, o que me deixou bastante preocupado, teve uma banca muito recente agora, de um conhecido professor, não vou citar o nome dele porque é irrelevante, até para não fazer propaganda dele, porque não merece a propaganda, mas um amigo estava escutando a banca e lá pelas tantas, o aluno tinha utilizado muitas coisas que eu tinha escrito. Ele disse, olha, você pode sustentar a sua tese citando isso, isso e isso, mas não cite esse sujeito, porque ele diz com todas as letras, não cite as obras dele porque está tudo errado, você não precisa disso, até porque tem uma concepção ideológica da Lava Jato. Isso está gravado. Eu tenho esse texto comigo, eu tenho essa gravação. Isso é inaceitável, sob o prisma de isonomia e de academia. Academia não é o que eu penso, academia é o que nós pensamos. E se nós não formos crescer na crítica, Rogério, como tu disseste, para escrever e repensar, talvez nós estamos caminhando indo para o caminho errado. Mas alguns ainda pensam, ou é como eu penso, ou está fora. Isso, para mim, é inaceitável. Mas eu estava nesse evento, fechando parênteses, tenho que controlar meu tempo, senão eu falo muito. E eu sei que existe o direito fundamental à alimentação e não vou violar esse direito de ninguém. Muito menos vou torturá-los, além do prazo fixado para mim, para não ser acusado de tanto. Mas estava o professor Luiz Ferraioli e, na época, estava sendo discutido a questão das anistias no Supremo Tribunal Federal dos crimes cometidos no período de 60. E aí, a pessoa que estava intermediando. E o professor Ferraioli falou uma palestra que todos nós conhecemos, eu já escutei umas 10 vezes, princípio da legalidade nos dias de hoje. Basta pesquisar. E aí ele falou a pesquisa, a palestra, eu tenho toda ela gravada, e aí essa pessoa tinha direito a uma pergunta, ela chegou e fez uma pergunta, olha, como é que nós vamos compatibilizar, isso está tudo escrito aqui, depois vocês olham, como é que nós vamos compatibilizar esta visão que se tem hoje aqui no Brasil, das anistias e da imprescritibilidade dos crimes cometidos contra os direitos humanos. Como é que a gente compatibiliza o garantismo com a visão de que esses crimes seriam imprescritíveis e impassíveis de anistia? Resposta de Ferraioli. Vamos eliminar um equívoco. Não é uma questão de compatibilizar, é uma questão de implicação, sobretudo, do garantismo, que impõe uma principal garantia, que é a garantia à vida e de direitos fundamentais, e, antes de tudo, contra os crimes de Estado. Quanto à imprescritibilidade, são imprescritíveis mesmo. É um dever de ressarcimento, confronto com os direitos das vítimas, mesmo que passado muito tempo. Encerrado o evento, porque a resposta não era esperada.
Ele disse isso, mas foi divulgado no Brasil? Claro que não. Porque é importante a gente não divulgar o que é ruim para as nossas ideias. E quando nós escrevemos o livro das obrigações processuais penais positivas, o Frederico e eu não tenho propaganda nenhuma do livro, até porque ele está esgotado agora e nós não ganhamos um centavo com esse livro, tá? Zero. Cada um de nós, eu digo, nosso contrato com a editora são 5 livros que nós doamos para bibliotecas e na última edição nós pedimos 9 exemplares para nós mandarmos para a Corte Interamericana de Direitos Humanos, que está hoje na biblioteca da Corte Interamericana. E o que nós temos em mente? Que nós temos que ter as obrigações, elas decorrem de compromissos assumidos internacionalmente pelo Brasil, especialmente na Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, de fazer o quê? Investigações aprofundadas, céleres e diligentes. E investigações não são só a investigação, mas o processamento criminal o quanto mais rápido, para que, nós já vamos ver, para proteger o quê? Poucos se deram conta que o tema das obrigações processuais penais positivas é o que justifica, está no IDC número 1, o fundamento que o STJ reconheceu como essencial para haver o deslocamento de competência. Qual seja, que o Estado não está adotando as melhores providências, e isso aconteceu no segundo IDC do caso Manuel Matos, não aconteceu no caso número 1 da Dorothy Stang, mas se o Estado não está aparelhado pelas mais diversas razões, seja Ministério Público, Judiciário, Polícia, não importa, apto a fazer, a cumprir com essas obrigações, o Brasil vai ser condenado na Corte Interamericana por descumprir este dever que é decorrente das convenções sobre direitos humanos. E por isso a gente vai fazer o deslocamento. Ou seja, desde o IDC número 1 nós já tratamos sobre isso, mas desenvolvemos pouco sobre isso. E nós temos que ter o quê? Um esclarecimento dos fatos lesivos sob a ótica dos interesses das vítimas. Esse livro aqui eu acho super interessante, do colega nosso, que esse ano deve conhecê-lo, o Guilherme, sobre o direito humano da vítima a um processo penal eficiente. E é isso, ter um processo penal eficiente não significa desproteger direitos dos investigados ou processados. Não, é ter um processo que respeite os direitos dele, mas não permita nem mais nem menos. Não há um direito fundamental à procrastinação dos processos, e aqui no Brasil se acha isso. Pedro Ivo, posso falar sobre o texto? Me autoriza? Eu escrevi um texto que foi publicado agora na revista dos 35 anos do STJ, e também sairá agora numa publicação do CNMP, da CONAMP, onde eu estou defendendo com todas as letras o seguinte. Eu sei porque eu leio o Diário de Justiça todos os dias. Eu sou meio maluco, eu sei disso. Isso dá uma média de 800, 900 páginas por dia que eu leio. E vejo o que acontece no sistema recursal brasileiro, é uma coisa esquizofrênica. A Constituição nos garante, devido ao processo legal, ampla defesa e contraditório com os recursos a ela inerentes. Recurso procrastinatório não é inerente ao sistema da efetiva proteção dos direitos fundamentais de todos. E eu estou defendendo, eu sei que serão pancadas de todos os lados, mas não estou utilizando fundamentos meus. Estou bem ladeado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos e pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, onde eu estou apenas ousando dizer o seguinte: quem utiliza abusivamente do recurso para evitar o resultado do processo, quando não a prescrição, tem que ser condenado, além do reconhecimento de tudo, da violação da boa-fé objetiva. O profissional que fizer isso, quer quem que seja, tem que ser condenado no pagamento de multa. De multa, não o réu, o profissional, porque ele sabe que não pode. Não sei onde isso vai terminar, mas eu estou absolutamente convencido que é uma das formas que nós temos que fazer valer o processo penal de uma forma efetiva e evitar esse tipo de situação. Deixa eu passar. E nós temos que enxergar, então, que há muitos anos o direito não é apenas um escudo dos direitos fundamentais, mas é uma espada. É uma espada de proteção dos direitos das vítimas. Porque nós só estamos com o processo porque alguém antes foi atingido. E o Estado tem que ser a espada
de fazer valer os direitos previstos no sistema interno. Aliás, isso está explícito, né? Desde o caso Velázquez Rodrigues, que é de julho de 88, antes da Constituição brasileira, este caso é paradigmático na Corte Interamericana, onde a Corte Interamericana diz: chega de enxergar direitos fundamentais como dentro de uma concepção clássica de proteção apenas dos direitos do réu. Está na hora de nós enxergarmos que ela é uma proteção de direitos do réu, das vítimas e seus familiares. E tentarei exemplificar agora. Este é o caso, é só clicar neste ícone aqui e todos poderão ter acesso e ler, que eu não estou inventando nada. Absolutamente nada. Aliás, eu recomendo que todos chequem todas as fontes do que eu estou falando aqui, exatamente para ver o quanto é escondido de nós aqui no Brasil determinadas coisas. E nesse caso, Velázquez Rodrigues, na sentença, que não está feito a ler as sentenças são por parágrafos, né? Então é muito fácil localizar. Onde é que está isso dentro da sentença? Parágrafo tal. No relatório, parágrafo tal. Parágrafo 176, ele diz: o Estado, isso 1988, o Estado está obrigado a investigar toda a situação na qual têm sido violados os direitos humanos protegidos pela Convenção. Se o aparato do Estado atua de modo que tal violação fique impune e não se restabeleça enquanto seja possível a vítima a plenitude de seus direitos, pode afirmar-se que descumpriu o dever de garantir seu livre e pleno exercício às pessoas sujeitas à jurisdição. Uma importante observação. Segundo a Corte, me corrija, Rogério, vítima é não pela ótica de quem praticou o crime, quem sofreu o crime. Vítima é aquele que está reclamando perante a Corte uma proteção dos seus direitos fundamentais. No caso das condenações do Brasil, até aqui, 14 condenações, todas as 14 condenações do Brasil foram por violações dos direitos das vítimas dos crimes. Nenhuma foi por violação dos direitos dos investigados ou dos processados. Quanto disso é dito no Brasil, não convém. Por quê? Porque daí vai mostrar o quanto é fraca, o quanto é insustentável aquela visão que é um castelo de cartas numa ventania, um castelo de areia na frente do mar, que criaram uma redoma perto, para tentar dizer garantismo e proteção é apenas daquilo que nos interessa. E o que diz a Corte Interamericana de Direitos Humanos sobre impunidade? E aqui, o Rogério alertou aqui, de forma muito explícita, que era a quarta questão. A Corte definiu impunidade a falta em seu conjunto de investigação, persecução, captura, instrução e condenação dos responsáveis pela violação dos direitos previstos pela Convenção, uma vez que o Estado tem a obrigação de combater tal situação por todos os meios legais disponíveis, já que a impunidade propicia a repetição crônica das violações dos direitos humanos e total desproteção das vítimas e seus familiares. E é isso, a obrigação de não repetição. É disso que tratam as condenações da Corte. E essas são as 14 condenações do Brasil. Eu não sei como é que eu estou de tempo aqui. Eu vou passar as condenações, eu cito algumas aqui para divulgação, mas a última foi publicada dia 4 de dezembro, a sentença é de 4 de julho, mas divulgada apenas 4 de dezembro de 2024. Então, todas elas aqui. E olha o que se diz no caso Escher, que foi a terceira condenação. O direito das vítimas ao saber sobre a verdade do que aconteceu e sejam sancionados os responsáveis. É isso, nem mais nem menos. É importante dizer também, por uma questão de... Eu procuro, às vezes por esquecimento, mas eu procuro não esconder, jamais, que este dever de persecução é um dever de meio, não é um dever de resultado. Porque eu não sou obrigado a condenar, não. Eu tenho que fazer o melhor possível. E a Corte, nos casos em que condenou o Brasil, nas 14 até aqui, disse que o Estado não fez o melhor. Portanto, retome-se o processo penal. Vejam bem, retome-se o processo penal. E alguns vão perguntar assim, mas e a prescrição? E pode anistia? E a coisa julgada? Esperem, eu vou mostrar a última condenação do Brasil. Esse caso dos empregados da fábrica de fogos de Santo Antônio de Jesus é emblemático, é um caso do Recôncavo Baiano, de uma sentença de 2020. Né? É repetição,
em que eles insistem do acesso à justiça e o direito das vítimas a ter um acesso à justiça, que basicamente são os artigos 8 e 25 da Convenção Americana, que lhes garantem esta participação efetiva de tanto que o Rogério falou aqui na realidade brasileira. E essas decisões, elas vinculam o nosso ordenamento jurídico, vinculam o Ministério Público. Foi isso que a querida Marcele, o Cledson e o professor Masuoli escreveram. Quando nós temos o dever do Ministério Público de fazer um controle de convencionalidade, é isso. É ver o que a Corte decidiu e aplicar aqui. Mas não apenas o que decidiu em relação ao Brasil, o que ela já decidiu. Aliás, Cledson, se não me engano, está escrevendo agora sob a ótica de precedente mesmo, de precedente para a vinculação do Brasil. Há condenações outras, e eu quero falar sobre a condenação de um caso da Guatemala. Então, eu falo de uma forma muito clara, e vejam no parágrafo 218 da condenação do Brasil de 2020, falando dos artigos 8 e 25, o direito às demandas decorre do quê? Da eficácia do recurso, que implica uma obrigação positiva de oferecer uma resposta num tempo razoável. Querem mais claro do que isso, do que está na Corte Interamericana de Direitos Humanos, falando sobre a Convenção Americana sobre Direitos Humanos? Está entre aspas porque eu copiei, eu não acrescentei nenhuma palavra. Na 10ª condenação também, que é o caso Márcia Barbosa, que é um caso triste, um crime cometido contra uma menina que se prostituía, infelizmente, como tantas outras nesse país, para poder sobreviver, e foi vítima de um sujeito, de um canalha, que então ocupava o cargo de deputado em um determinado estado, e foi a primeira vez de uma condenação do Brasil, e ela foi vítima de estupro e foi morta. E na época não se deu, necessitava autorização para processamento, não autorizaram o processamento dele, e tudo isso, ele foi condenado, depois foi anulado o júri por uma formalidade. Aliás, no Brasil, eu não sou contra anulidades no processo penal, não. Eu sou contra ao que dizem que é anulidades, porque se parte de uma premissa que todo o processo penal brasileiro é nulo até prova em contrário. E eu vi recentemente um jurista dizendo, não importa o que aconteceu, nós temos que cavar uma nulidade. Tem um vídeo circulando. Isto é um absurdo. É um absurdo essa situação. Então, eu não sou contra nulidades, mas é o que dizem que é nulidades. O processo foi anulado, foi a novo júri, ele foi condenado de novo, e eu não desejo mal a ninguém, jamais desejarei. Mas ali a justiça divina foi um pouco mais rápida e eficiente, que o sujeito acabou tendo a extinção da punibilidade com fundamento no artigo 107.1 do Código Penal. Então, foi muito mais eficiente que o Estado. Então, esse caso da Márcia Barbosa revela todo o problema que aconteceu. E o caso Salles Pimenta também se falou muito num tema importante, o que é a duração razoável do processo. Já estou me encaminhando, juro para vocês, mais 5 minutos eu acabo. Tá? A duração razoável do processo, basta ler as decisões da Corte Interamericana, ela pressupõe 4 fundamentos e leva em consideração os direitos das vítimas. Se nós formos pesquisar no Brasil, a maioria dos autores escreve sobre direito à duração razoável pela perspectiva do investigado. Aliás, nós tivemos uma situação constrangedora de um perito que foi na Corte Interamericana, na 12ª condenação, também não vou citar nome porque não interessa, onde ele explicitamente não falou do 4º requisito e foi advertido pela presidente da Corte, dizendo, o senhor conhece os precedentes da Corte? Conheço. É isso. Ela disse, não, o senhor está esquecendo que o 4º requisito é o direito ao processo rápido pelo interesse da vítima. Isso está em vídeo, eu não estou inventando. E quem assistiu sabe o que aconteceu. Eu estou até adorando a pílula, porque foi muito constrangedor. Muito constrangedor. E aqui está. Eles reconhecem que tem que se levar em conta a afetação gerada para uma duração excessiva do processo, o quanto atingiu o direito da vítima. Isso está na penúltima condenação do Brasil, e eu escrevi esse texto sobre duração razoável do processo. Quem quiser olhar lá, eu tenho um site jurídico onde eu... Aliás,
quem me incentivou muito foi o Rogério, porque um dia eu cheguei para o Rogério, estou escrevendo sobre a NPP aqui, eu preciso de um lugar que tenha a melhor divulgação do Brasil. Ele disse, o meu site, óbvio. Aí eu publiquei esse texto, já faz bastante tempo, eu disse, mas que vergonha que eu passei, incomodando o Rogério, eu disse, está na hora de eu criar um site, porque é o psiquiatra mais barato que existe. Eu disse, vou escrever, daí eu fico mais leve. E aí, eu abri esse site, jamais concorrerá, nem pensem em olhar o meu site jurídico. Ou melhor, olhar o meu site, e o primeiro que vocês têm que olhar é o meu site jurídico do Rogério, mas eu escrevi sobre a duração razoável do processo e eu explico esses critérios. Enfim, todas as condenações foram envolvendo as vítimas dos crimes cometidos contra elas. O caso Tavares, vou passar rápido, o caso Honorato, que foi a 13ª condenação, a 12ª e a 13ª foram em 2024, certo? Todas elas falam sobre, novamente, o impacto gerado na situação jurídica da vítima, está no parágrafo 118 da sentença, e a 10ª condenação, que é o caso Leite Souza e outros, que envolve o famoso caso das Banhas de Acari. Eu tenho 10 minutos, pô, é legal isso aqui, mas aí eu posso falar, então 10 minutos, ufa. Obrigado, Zanetti. O cara veio preparado, veio com a plaquinha, veio tudo. É advertência. Mas esse caso Leite de Souza, olha o que disse a Corte, dia 4 de dezembro de 2024. O Brasil, primeiro, reconheceu que não... Está em espanhol, mas dá para entender, que o Brasil não cumpriu com a sua obrigação de solucionar o caso num prazo razoável depois que a apresentação da denúncia por parte do Ministério Público em 2011. Então, o caso foi apresentado e olha só, a demora em 2011. E a Corte reconheceu o quê? Parágrafo 130. Os Estados têm a obrigação de administrar os seus recursos judiciais efetivos às vítimas de violações de direitos humanos. De uma forma bem explícita. Sobre prazo razoável, vem novamente o tema da obrigação positiva de proporcionar uma resposta num prazo razoável à vítima. De novo, ela dentro do processo. E no parágrafo 149, os 4 elementos, de novo, com a afetação gerada na situação jurídica da vítima presumida ou dos seus familiares, porque nem em todos os casos nós temos o crime consumado, algumas vítimas ainda vivas, mas envolve também os interesses da família. E olha o que disse a Corte. O Estado não poderá, mandou o Brasil continuar com a investigação, e o Estado não poderá aplicar anistia, Ferraioli, na veia, nem outra disposição análoga, nem prescrição, imprescritibilidade, Ferraioli na veia, e retroatividade da lei penal, coisa julgada. Nebis in idem ou qualquer excludente similar de responsabilidade para se exibir desta obrigação. Querem uma pancada mais forte do que essa? Alguns vão dizer que isto é inconstitucional. Bom, aliás, certa vez eu estava num debate, num debate virtual, em que eu citei, na época eram 11 condenações do Brasil, que eu falei isso, que o Brasil tinha sido condenado, e a resposta do outro lado veio o seguinte: a Corte Interamericana é punitivista. Eu parei de debater. Porque ou a gente é garantista ou a gente é punitivista dentro desse espectro que criaram no Brasil. É de uma visão tão limitada. Assim, então, a capacidade intelectiva, ou eu não tenho argumento. Aliás, sobre júri, me lembrei agora, como eu tenho 9 minutos ainda, essa mesma pessoa que falou que a Corte era interamericana, que não vale falar quem é, até para não dar propaganda, porque não é necessário, mas se discutia algo que nós recentemente tivemos, ainda bem, um reconhecimento pelo Supremo da não possibilidade de clemência restrita, que é uma sindicabilidade. E a resposta que veio está na minha cabeça, não, mas a Corte Interamericana já reconheceu, no caso Rotiazanha, que a clemência vale. Eu disse, como diria o Didi, Kuma? Aí fui lá olhar e disse, não, a Corte não decidiu isso. O caso Rotiazanha, o Rogério me corrija, quando nos julgamentos, haviam 3 fundamentos do reclame. Quando eles resolvem pelo primeiro fundamento, eles param o julgamento.
Eles param o julgamento. Está resolvido. O segundo fundamento era a clemência. Só que eles mataram a charada na clemência. No primeiro quesito nem adentraram. Mas constava que um dos fundamentos era a clemência. Logo, disse o sujeito, eles admitiram a clemência, que era possível a clemência. Só que ele esqueceu de dizer também que algo raro, que é essa pessoa que sustentou isso é um seguidor ferrenho do Zaffaroni. Só que o Zaffaroni fez uma coisa, ele resolveu dar um voto, mesmo assim, em relação à clemência. E disse, eu sou contra a clemência irrestrita. Só que ele esqueceu de citar aquele sujeito que ele seguia irrestritamente. Ou seja, há um direcionamento claro de não informação, porque não convém a gente informar. E eu quero chegar a um caso concreto, que é o caso Mirna Makchang, que é vinculativo ao Brasil. Esse caso é o caso da Guatemala, é um caso de 2003, nós já estamos com 21 anos e talvez poucos tenham ouvido falar. Marcele, Cledson e Valério citam esse caso da Mirna no livro deles. E o que aconteceu aqui? Novamente, eles falam a partir do que a comissão referiu para a corte, mas, em síntese, tinham sido interpostos vários recursos, chamados recursos de amparo. Na legislação espanhola é um recurso muito recorrente, que, vamos lá, é um recurso similar ao nosso recurso extraordinário. E a defesa ajuizou vários recursos de amparo, dizendo estão desrespeitando as garantias fundamentais dos investigados ou processados. Foram 12 recursos de amparo. Olha só o que diz o artigo 204. No presente caso, os processados interpuseram pelo menos 12 recursos de amparo, tal como se estabeleceu no caso da sentença, né, dos fatos provados, todos que foram declarados improcedentes. Essas ações paralisaram o processo por mais de 3 anos. No Brasil se paralisa 3 anos para julgamento dos embargos de declaração no Supremo. Mas aqui eles disseram 12 recursos rapidamente respondidos, paralisaram por 3 anos. A Corte chama a atenção que no processo penal a interposição desse recurso, ainda que permitido pela lei guatemalteca, foi tolerada pelos juízes. O tribunal, esta corte, diz que o juiz interno, como autoridade competente, tem que restringir o uso desproporcionado de ações que possam ter efeito dilatório. E a pancada vem agora. A maneira, não é a proteção tem que ter, mas a maneira de exercer os meios que a lei põe a serviço da defesa foi tolerada e permitida pelos juízes, com esquecimento que sua função de juiz não se esgota em possibilitar um devido processo que garanta a defesa em juízo, mas também que tenha que assegurar, num tempo razoável, o direito da vítima ou seus familiares a saber a verdade, que se processe os responsáveis. Ou seja, disseram que o juiz deveria ter este recurso procrastinatório, deu. Não tem recurso. Está fora do devido processo legal. Eu cito aqui, puniram o Standard de Direitos Humanos do professor Valério Mazzuoli, e nós temos esta obrigação de atuar. E a função do Ministério Público é, sim, a partir de um livro, do texto do professor Ferraioli, que é conhecido de muitos anos, né, Zanetti? Esse texto do Ministério Público como instituição de garantias. O Alex escreveu esse livro, para mim é um primor, é prefaciado pelo Ferraioli, dele falando, né, do Ministério Público como uma instituição de garantias, e eu preciso dizer mais uma coisa que é extremamente importante. O professor Ferraioli elogia muito a função que nós temos no Ministério Público de proteção não apenas no direito penal, mas onde ele elogia muito é a nossa tutela coletiva, que é algo que nos diferencia de muitos ministérios públicos. É importante dizer isso para todos por uma questão de sinceridade. Mas ele elogia muito o Ministério Público brasileiro. Por isso, porque é uma instituição de garantias que nós temos que tutelar todos os direitos fundamentais. E é isso que nós procuramos sustentar, que a atuação convencional do Ministério Público, e aí é que nós vamos ter que dar uma nova diretiva para as nossas atuações, e talvez essa chama que o Rogério tenha trazido, está trazendo ainda, porque ele continua até outubro, né? Junto à comissão, é isso que nós precisamos, talvez, dar uma nova roupagem para a nossa atuação, como membros do Ministério Público, e isso vale também para as instituições policiais, isso vale para o Poder Judiciário, porque nós temos que fazer esses controles de convencionalidade, nós temos que enxergar além de uma visão
limitada, mas não violando a legalidade, mas na interpretação da lei, aquilo que diz a Corte Interamericana. E quando não, digo eu, reconhecer, em determinados casos, que, na minha ótica, eu sei que tem divergências, a Convenção Americana que trata sobre direitos humanos tem a hierarquia constitucional de emenda constitucional, por proteção de direitos humanos, e se nós reconhecermos que uma regra infraconstitucional colide com uma interpretação ou com uma decisão ou com uma regra da Convenção, ela precisa ser reconhecida como tal, prevalecendo a aplicabilidade ou a interpretação da norma maior. Então, me parece que é isso que nós temos que enxergar, dar um novo rumo para a atuação do Ministério Público, porque vamos falar sem deméritos, a proteção das vítimas dentro do processo penal é do Ministério Público, ponto. Nem de A, nem de B, nem de C, é do Ministério Público. E isto não é reconhecer que outros ramos não têm a sua importância de atuação, mas processo penal, proteção das vítimas é do Ministério Público, ponto. Não confundamos o nosso Ministério Público com o defensor del pueblo, que existe sob a ótica interamericana em outros países, que é muito diferente da nossa realidade. E o Ministério Público tem que se apropriar deste espaço, porque se o Ministério Público não se apropriar, aos poucos, contra o que prevê a nossa legislação, esse espaço vai ser tomado. Vai ser tomado não que as outras pessoas não possam atuar, não, mas as competências constitucionais precisam ser preservadas. Cada um fazendo o seu papel. Cada um fazendo o seu controle de convencionalidade. E a proteção da vítima precisa ser respeitado, assim como o meu tempo esgotado, eu preciso respeitar o tempo e não posso ensejar uma violação da proibição de excesso, senão buscar um equânime tratamento de todas as coisas. Desculpem o desabafo, muitíssimo obrigado pela oportunidade